Olá, alunos da modalidade EJA. Estou aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula online. Sou o professor José Abraão. Vamos para a 10ª aula de Ciências, da primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema a ser abordado nesta aula é os recursos naturais renováveis. Nós iremos estar fazendo uma grande intervenção mediante a este tema de hoje. Iremos relacionar um pouco com a aula anterior, certo? Onde estamos dando continuidade à temática recursos naturais. Os recursos naturais são de fundamental importância para as sociedades, mas podem esgotar-se caso não sejam utilizados corretamente. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Ou seja, tudo aquilo que a natureza disponibiliza para que o homem venha a utilizar é chamado de recursos naturais, ou seja, vindos da natureza. Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, ou seja, aquela luz que o sol reflete na Terra, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros são recursos naturais. Todos esses citados são recursos naturais, pois a sociedade utiliza-os economicamente. E, melhor, vem da natureza. Inicialmente, o ser humano mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza. Porém, com o tempo, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram ao homem que fizessem maiores transformações sobre o meio e também sobre o espaço geográfico. Foi no período neolítico que a agricultura constituiu-se, formando as bases estruturais para que se firmassem as primeiras civilizações. Existem diferentes formas de aproveitar os recursos naturais, tais como a prática da agricultura, a caça, a pesca, extrativismo, minerais e vegetais, entre outras atividades socioeconômicas. Principalmente quem mora na roça, que vive da prática da agricultura, ou seja, planta o alimento, colhe o alimento, certo? Está utilizando recursos naturais, pois ele está utilizando da terra, certo? Da água, a qual molha a sua plantação, da semente que vem do próprio fruto e segue fazendo essa colheita, certo? Planta, colhe, se alimenta. Planta, colhe, se alimenta. Esse processo contínuo durante determinados tempos, certo? A caça, onde muitos fazem uma grande, digamos assim, cria, certo? Cria os animais, reproduzem e consomem. Aí, assim, consegue manter os animais para que não entrem em extinção. A pesca, onde muitos já estão fazendo o seguinte, estão colocando, digamos assim, filhotes de peixes, e aí eles reproduzem, eles vão alimentando, eles reproduzem, crescem e eles se alimentam. Mas aí não está perdendo a espécie do peixe, porque eles estão se reproduzindo. E assim, sucessivamente, com determinados tipos. Nós temos aqui a extração do látex da seringueira. Um exemplo de extrativismo vegetal.
Observe, nós temos aqui uma imagem, essa imagem está bem clara, que nesse tronco dessa árvore, ela recebeu um corte na sua casca, certo? E, mediante esse corte, está saindo um líquido da casca que está sendo armazenada dentro desse pote aí, certo? É uma das formas de colher elementos dos recursos naturais sem que esses recursos naturais venham a desaparecer, certo? Com o passar dos milênios, as diferentes técnicas foram aprimorando-se e as sociedades foram desenvolvendo formas de apropriar-se mais e melhorar os elementos da natureza, o que intensificou a exploração dos recursos naturais. Essa utilização cada vez cresceu e esses recursos futuramente resultam em sua extinção. Mas isso é se a sociedade passar a consumir os recursos naturais e não for repondo. Aí vai chegar um momento que aqueles recursos futuramente vão ficar em extinção, porque foram totalmente destruídos e não teve como manter hierarquias, manter sementes para que eles pudessem se manter na natureza. Para melhor entender essa questão, os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis, como, por exemplo, a luz solar e os ventos, ou aqueles que possuem capacidade de renovação, seja pela natureza, como a água, por exemplo, ou seja pelos seres humanos, os vegetais cultivados na agricultura, como eu citei inicialmente. Há formas que o homem pode conservar, certo? Para que esses elementos eles venham a se renovar, certo? E alguns agricultores já fazem isso, como eu citei inicialmente. Eles já fazem isso, eles plantam, colhem, guardam a semente, depois plantam novamente, colhem e consomem. Esse processo contínuo. E aí ele sempre vai estar mantendo esse recurso, certo? E esse recurso está se renovando com o passar do tempo. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se, porque a renovação é muito lenta, levando milhares de anos para ser concluída. É o caso do petróleo, que leva um longo período geológico para se formar, mas é retirado rapidamente, graças ao desenvolvimento de técnicas específicas. Os minérios em geral, como ouro, cobre, ferro e outros, são exemplos dos recursos não renováveis, que podem esgotar-se no futuro. Ou seja, há uma retirada desses recursos, mas não há um preenchimento, por isso vai chegar o dia que esses recursos eles não vão mais existir. Certo? É válido lembrar que até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar mais escassos, caso sejam utilizados indevidamente. A água, mesmo se renovando, pode acabar, pois o ser humano só pode consumir a água potável, que se diminui cada vez mais com a poluição dos rios e dos recursos hídricos em geral. O solo, por sua vez, caso não seja preservado, também pode tornar-se improdutivo. As florestas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais a disponibilidade de bens por elas fornecidos. A exploração de madeira é um exemplo da utilização dos recursos naturais, certo? Mas com o desmatamento,
Vai chegar um dia que não irá produzir madeira. E aí, como é que vai ficar? Desafio. O desafio de hoje é que você vai gravar um vídeo falando sobre os recursos naturais renováveis. Em seguida, envie para seu professor. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar.